Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus hoje pede a mim e a você, como pediu àquele homem com a mão seca, que estendamos nossa mão para Ele. Estendamos nossa mão no sentido de que confiemos nele, no sentido de que saibamos reconhecer que precisamos da sua ajuda, para que a nossa vida possa ser uma vida plenamente vivida, sem obstáculos que na maioria dos casos nascem do nosso coração, que está atado a tantas realidades que no fundo não são de Deus. A mão seca, e pensemos, por exemplo, o que dizia São Jerônimo ao comentar esse evangelho, que dizia que havia uma tradição em Jerusalém sobre esse homem de mão seca, que ele seria um pedreiro. Portanto, a mão seca para aquele homem significava a incapacidade de viver, de exercer a sua profissão, de ter uma vida digna. E, portanto, simbolicamente, a mão seca significa isso. Tudo o que nos impede de viver plenamente a nossa vida humana, mas também a nossa vida cristã. E nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, estender as mãos a Jesus também significa, por outro lado, reconhecer que precisamos dele. E não sermos como homens e mulheres que estão cheios de presunção, que se acham já perfeitos, que não precisam de ajuda. Todos, por melhor que aparentemente possamos estar, por mais que estejamos com a saúde boa, por mais que tenhamos, e Deus assim o permita, uma situação econômica tranquila, nunca podemos ter a pretensão de achar que não precisamos de Deus. E vemos, seja na primeira leitura, como no próprio evangelho de hoje que escutamos, as consequências de quem se deixa levar pela soberba, pela pretensão. Na primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, no início do capítulo 5, São Paulo começa a demonstrar como os fiéis de Corinto, justamente porque se achavam já perfeitos, que se achavam elevados, tinham deixado acontecer algo no meio da sua comunidade que era uma verdadeira vergonha, uma situação de um certo tipo de incesto, né? Um homem que estava unido à mulher de seu pai, né? A sua madrasta. Isso nem sequer a lei romana pagã daquele tempo permitia. E a comunidade cristã em Corinto estava simplesmente achando que aquilo não tinha problema nenhum. Por quê? E aqui está a razão fundamental. Porque já se achavam bons o suficiente, estavam por em cima daquilo que pudesse acontecer, desses pecados que eles achavam que no fundo não importavam. E, pouco a pouco, sem perceber, estavam deixando que crescessem os obstáculos para a sua relação com Deus, tanto como comunidade, como individualmente. E São Paulo é muito forte aqui, né? Inclusive, fala dessa solução, podemos dizer, de entregar aquele homem a Satanás. É uma palavra forte e dura, né? Eu mesmo aqui, na hora, né, de falar disso, fico até um pouco constrangido. No fundo, o que São Paulo estava dizendo, e que se diga de passagem, não era, né, de condenar aquele homem sem mais, porque depois ele especifica, né, para que ele possa sofrer na carne e, quem sabe, ter a sua alma salva no dia do juízo final. Mas, no fundo, o que São Paulo ali estava dizendo é o seguinte, que uma pessoa que não quer se converter, o único que podemos fazer é esperar que as amarguras da vida, isso significa, né, a expressão de deixá-lo, né, nas mãos de Satanás, ou seja, que sem estar debaixo da graça de Deus, né, que acaba vindo na vida do sujeito coisas ruins, e que ele pudesse se converter, que pudesse perceber, e aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, a ideia fundamental, que pudesse perceber novamente
que precisava de Deus. E que isso também significa procurar viver de forma coerente. Isso é o que São Paulo vai dizer depois, dizendo que era necessário arrancar o fermento da maldade, o fermento ruim, para que se convertesse cada um num pão ázimo. Ele estava evocando, evidentemente, a tradição da Páscoa dos judeus, que quando se aproximava as celebrações pascais, era um rito que se procurasse tirar da casa todo o fermento, para que então pudessem comer os pães ázimos, que lembravam a Páscoa de Moisés, quando tiveram que sair do Egito, não tiveram tempo de comer pão fermentado e, portanto, comeram o pão ázimo, ou seja, o pão sem fermento. E São Paulo faz o jogo com essa palavra e usa essa imagem para falar daquilo que deve acontecer no nosso coração, de arrancar esse fermento ruim que faz que nós fiquemos inchados com nós mesmos, mas que possamos ser um pão ázimo, ou seja, um pão simples, mas que é agradável aos olhos de Deus. Já no Evangelho, vimos como aqueles fariseus estavam tão tomados pela soberba que acabam colocando mais importante, ou considerando, melhor dito, mais importante, a regra do que o bem do sujeito. Então, eles ficam ali esperando para ver se Jesus vai curar aquele homem no dia de sábado. Olha que coisa absurda. Ou seja, queriam condenar Jesus por fazer o bem, por trazer alívio, por trazer salvação para aquele homem na mão seca. E isso também nós podemos experimentar algo parecido. Repito, quando nós nos achamos bons o suficiente, começamos a julgar os demais, começamos a colocar todas as situações subjugadas aos nossos critérios pessoais, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos estender as mãos. Coloquemo-nos totalmente nas mãos do Senhor e peçamos ao Espírito Santo que nos dê a força, que nos dê a coragem, que nos dê as luzes necessárias, que nos inspire, para que, por um lado, possamos nos conhecer melhor, para que possamos ver aquilo que na nossa vida é fermento ruim, para que possa ser arrancado. E, ao mesmo tempo, convertendo-nos em pão ázimo de Deus, na simplicidade, na humildade, com as mãos diante do Senhor, possamos ser por Ele conduzidos, possamos ser por Ele curados, possamos ser por Ele transformados e assim viver plenamente a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.